Bom dia, meu povo, bom dia, graça e paz. Já começo logo o dia, já com muita vida, porque às vezes você fala, ai, hoje eu estou tão cansado. E claro que todos nós cansamos e todos nós trabalhamos, porém é necessário que os que esperam no Senhor renovem suas forças, ok? Bom dia, Ele virá com poder e grande glória, e todo olho verá e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Vamos fazer uma oração, amém? Porque hoje eu vou ler um dos capítulos mais impressionantes sobre escatologia. Senhor Deus, graça e paz vem de Ti, e eu Te agradeço. Quero pedir a Tua unção, meu Pai, sobre cada vida que nos ouve e nos assiste, e que a Tua palavra possa nos trazer vida, revelação, e nós queremos crescer em Ti. Dá a Tua graça, abençoa o Teu povo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Valeu, Kézia, tá no busão, Deus te abençoe. Amém? Aleluia. Tá chovendo no Brasil, Brasil chuvoso, certo? É isso daí. Bom, queridos, eu vou falar sobre igreja, é o povo escolhido. A igreja é formada pelos chamados gentios, que não são judeus de nascimento, e pelos judeus convertidos, como os judeus messiânicos. Bom dia, Caio, Deus te abençoe. Não é? Depois nós temos Israel, que é o portador de promessas, mas que ainda reconhecerá Jesus Cristo como Messias. João capítulo 1, ele veio para os seus, mas os seus não os receberam, mas a todos quantos recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ok? Bom, então nós temos aí alianças que Deus fez desde a criação. E eu vou passar rapidamente aqui nessas alianças para vocês entenderem qual é a aliança que nós estamos, a dispensação que nós vivemos, tá? Bom, a primeira aliança é, aqui existem alguns estudos teológicos que divergem. Alguns falam que é a aliança do Éden, a aliança de Abraão. Então nós vamos falar a primeira aliança, a aliança de Abraão, que é chamado aliança abraâmica. E Gênesis capítulo 2, 12, 1 e 3, Deus fala, sai da tua casa, sai da tua terra, e eu vou te mostrar um lugar. Essa aliança, Deus deixou a promessa, e ela foi ratificada na vida de Isaac, em Gênesis capítulo 26. Então, é a primeira aliança. A segunda aliança é chamada aliança sinática. Quando o povo sai do Egito, e Deus no Monte Sinai faz uma aliança, dando a Moisés as tábuas da lei, ok? E Êxodo 7, 12 e 13 fala, se você guardar a minha aliança, se você cumprir, o Senhor guardará a aliança prometida. Então é a segunda aliança, né? E aí vai também depois Levíticos 26, aonde se reafirma esta aliança, a aliança do Sinai. A aliança terceira é a aliança deuterocanônica, que é exatamente a aliança contida no Deuteronômio e nos livros canônicos. Por quê? Depois de falhar, peregrinar 40 anos no deserto, Deus, em Deuteronômio 29, faz uma nova aliança e fala para eles, tá? Essas são as palavras da aliança que Moisés falou. E agora Deus reafirma esta aliança, não é? Tudo aquilo que vocês esqueçam na terra do Egito, e agora o Senhor teu Deus te faz como prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Bom, essa aliança falhou também. Por que vieram novas alianças? Porque as alianças falharam. Depois vem a quarta aliança, que é a aliança davídica. Bom, Deus agora dirá, 2 Samuel 7, 18 a 16. Tá? Agora, pois, é meu povo Davi e tal, nunca deixará de ter um descendente de Davi no trono de Israel e tal. Então, essa aliança. Bom, e Deus fala, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. Aqui já tem
aliança profética, porque aqui está no versículo 15, fala, o teu trono será estabelecido para sempre. Já estava aí exatamente a linha da aliança, daquilo que Jesus é, né, descendente de Davi, por isso que ele é chamado o leão da tribo de Judá, porque Davi é da tribo de Judá e o símbolo da tribo é um leão. Então é esta aliança, que é uma aliança que já pré-anuncia o reinado de Cristo. Israel falhou em todas essas alianças. Tá? A geração, quais foram as falhas e quais foram as consequências da falha e da ruptura dessas alianças, né? Uma geração pereceu no deserto. Números 14, de 1 a 38, toda aquela geração que saiu do Egito pereceu no deserto, né? Depois, eles tinham uma promessa dentro da aliança de conquistar a terra de Canaã, só que eles não conseguiram conquistá-la completamente, né? Juízes 1 e 2 mostram que eles, de uma certa maneira, se acomodaram. Josué capítulo 18, o povo estava remisso, não queria fazer mais nada, então eles não viveram o cumprimento dessas promessas. E também houve o que? Deus teve que mandar os juízes. Por quê? Porque o povo realmente não cumpriu essas alianças. Então nós chegamos o quê? Aquilo que são consequências dessas falhas. Temos a idolatria de Salomão, que fez com que o povo se tornasse idólatra. A idolatria de Israel e o seu cativeiro. Tá? A idolatria em Judá, que em Jerusalém fizeram os altos, queimaram a Moloque, sacrificaram crianças. A religiosidade e a apostasia que eles viveram pós-cativeiro, que abandonaram o Senhor. E, consequentemente, a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Agora, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, vem então a última e definitiva aliança. Aliança que não se quebrará e não se romperá jamais. Que o Senhor Jesus disse o quê? Este cálice é o sangue da nova aliança. Então não é mais aliança com homens, mas aliança de Cristo pelos homens. E a aliança de Cristo pelos homens é através do derramar do seu sangue, porque nas alianças com homens houveram derramamento de sangue de animais. Agora é o sangue de Jesus Cristo que nos traz a aliança definitiva. E nós estamos debaixo desta aliança, que é inviolável, que é inquebrável, que é permanente e que não haverá outra, porque ela é a aliança definitiva através do sangue do Cordeiro. Então a igreja vive hoje debaixo desta aliança. Esta aliança que nos traz a cobertura, primeiro, porque já lá em Êxodo 12, Deus mostrou que haveria uma cobertura do sangue. Porque todos os egípcios não criam em Deus. E Deus falou através de Moisés: vai passar o anjo da morte. E na casa que ele vir o sinal de sangue, não haverá morte. Então ali já estava o quê? O princípio espiritual da cobertura. Porque eles estavam cobertos pelo sangue. Então a igreja está coberta pelo sangue debaixo desta aliança. Tá? E nós precisamos estar na cobertura da igreja para que nós sejamos protegidos pelo sangue. Por isso que lá no livro de 2 Coríntios 11, Paulo fala algo terrível, que Satanás se transforma em anjo de luz para enganar, se possível fora, os próprios escolhidos. Então vocês percebam que exatamente esta ação satânica é para fazer com que as pessoas saiam debaixo desta proteção. A aliança do Senhor Jesus Cristo nos deu a cobertura com o sangue, a cobertura da autoridade de Jesus Cristo, na qual nós estamos também firmados e estamos aliançados e estamos cobertos. Por quê? Mateus 16, 18.
Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a cobertura da igreja. Então preste bem atenção, porque tem muita gente que não conhece a palavra, tem muito manipulador, e tem muito, literalmente, falso profeta. Por quê? Seja anátema, seja maldito aquele que acrescentar uma vírgula à palavra de Deus. E quando as pessoas elas lutam contra um princípio espiritual, elas estão estimulando a heresia. E a heresia tenta desconstruir a palavra. Ora, por que Jesus chamou Pedro lá na nascente do Jordão, em Bânias, aonde havia o domínio de Pan e vários ídolos, uma idolatria terrível, e sacrifícios e crianças e tudo que você possa imaginar de sujeira? E ali Jesus fez essa declaração, porque exatamente a constituição daquilo que o apóstolo Paulo fala, nós somos o corpo e cada corpo tem os seus membros, estava exatamente dando essa cobertura da igreja. E quer queira, quer não, Efésios, tá? Capítulo 5, nós vemos, né, aquilo que realmente é a igreja como noiva de Cristo. E a igreja como noiva, ela nos traz a autoridade de Marcos 16. Então você, debaixo da cobertura da igreja, você está na aliança de sangue. A aliança de sangue te protege do anjo da morte. A aliança te protege da ação do inferno, que não prevalece contra a igreja. E você, na cobertura da igreja, você está fundamentado na rocha, porque ele disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E depois ele contou a parábola daqueles dois, o sábio e o desentendido, que construíram sua casa sobre a areia e sobre a rocha. Então a igreja está construída sobre a rocha. Esses manipuladores, interesseiros, metidos a revoltosos e são os donos da verdade, querido, a única verdade está aqui, ó, é a palavra. Se alguém sai fora da palavra, cai fora. Ele saiu fora da palavra, cai fora dele. Por quê? Nós vemos que o homem foi induzido por Satanás a quebrar todas essas alianças. Agora, há uma aliança que ele não consegue quebrar, que é exatamente a aliança do Senhor Jesus Cristo. E agora, nós estamos no cumprimento daquilo que são as épocas, as eras e as datas de que a igreja, ela será arrebatada. A igreja na concepção de corpo, eu e você, nós seremos arrebatados para se instaurar o reino definitivo do Messias, profetizado por Isaías no capítulo 9, que o seu reino não teria fim. Então a igreja, ela não precisa de subterfúgios. A igreja não precisa de ingerência humana. A igreja não precisa que nós façamos por ela aquilo que Cristo já fez. Porque Cristo se sacrificou. Porque Cristo se entregou. E quem tem um pouco de noção na palavra, leia Efésios capítulo 1, versículo, né? Se quiser ler o capítulo inteiro, mas o versículo 20 em diante fala que ele tirou todas as coisas das mãos de Satanás e não deu individualmente a uma pessoa, ele deu à igreja. Então, como eu posso desconstruir isso? Somente se eu realmente quiser manipular. Mas se eu quero falar a verdade, então eu vou ter essa constituição. Portanto, seja a igreja. Portanto, não lute contra a igreja. Portanto, não seja realmente contra aquilo que o Senhor Jesus Cristo instituiu. E eu aqui não estou falando que a igreja é perfeita, que a igreja não tem pessoas falhas. É óbvio que a verdadeira igreja de Cristo está num processo de aperfeiçoamento. A verdadeira igreja de Cristo, ela está em crescimento, e a igreja só existe quando há a comunhão dos santos. Por quê? Mas se eu não for à igreja,
Sim, mas você precisa estar ligado a ela. Ah, porque eu tenho um problema de saúde. Sim, mas você está ligado à igreja. Não é que você está ligado a um hall de membros, essas coisas que são administrativas, tá? Você está conectado e você tem um compromisso de corpo. Isso é que faz a diferença. Então hoje nós estamos debaixo da aliança do sangue do Cordeiro. E esta aliança, ela vai nos levar a um reino definitivo, que é o reino do Messias. Profetizado em Isaías 9, ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e o seu reino não terá fim. Então agora, eu quero ler aqui com vocês um dos textos mais impressionantes sobre revelação e visão escatológica, que é a visão da volta de Cristo. Esse texto está em Daniel, no capítulo 7, fala assim: no primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma todas as coisas. Falou a Daniel: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e foi-lhe dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes, trazia 3 costelas, e diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis o 4º animal, e esse Daniel disse, era terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres estavam arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. É muito chocante essa visão, né? Continuei olhando até que foram postos nos tronos, e o ancião de dias se assentou, e os cabelos da cabeça eram como uma pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, se abriram os livros, o grande julgamento. Então estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo, que é a grande tribulação. Eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu. Olha aqui a volta de Cristo. Um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado todo o domínio e glória, o reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É impressionante, meu Deus do céu, como Daniel poderia escrever estas coisas, trazendo a revelação do sonho de Beltesazar, de um contexto que eles linka completamente com o Apocalipse na escatologia, já pré-anunciando a volta de Cristo. É algo excepcional. Então, rapidamente, e eu vou amanhã continuar esse assunto, porque ele é impressionante, e eu gostaria que todos vocês que estão me assistindo, estão me acompanhando, que você lesse Daniel capítulo 7, o capítulo inteiro, e que você pudesse até mesmo colocar
quais são as tuas dúvidas de interpretação daquilo que nós lemos que é tão rico em termos de revelação. Então nós temos aqui os reinos representados por reinos da época e reinos atuais e também por aquilo que é o reinado do anticristo. É muito chocante isso. Por quê? O leão com asas de águia, a Babilônia que voava alto, que tinha esse símbolo e que era dominante à época. Depois, o urso com 3 costelas, que tinha um poder destruidor, que era exatamente o quê? Os medos e persas, que dominaram a Babilônia, a época de Daniel. Reinos poderosos, reinos que passaram. Depois, o leopardo, com 4 cabeças e 4 asas de aves, o que era? A Grécia, com a sua sabedoria, com a sua intelectualidade, com a sua mitologia. A Grécia, que também foi poderosa mundialmente e que procurou disseminar toda a idolatria e também o seu conhecimento intelectual, que muitos nós carregamos até hoje, certo? E o 4º animal. Aqui nós temos novamente a manifestação daquele que destrói, daquele que domina, que é o Império Romano. E esse império, ele tinha 10 como dentes de ferro. Ele tinha 10 chifres, tá? Aqui é uma interpretação que muita gente fala que são 10 nações da Europa que permaneceram. Na verdade, são realmente nações que eram dominadas por Roma e que viriam também a se tornar em nada, que seriam destruídas. E nesses chifres tinha um outro chifre pequeno que nascia, e esse chifre pequeno é exatamente o anticristo, porque ele virá pequeno, ele virá com palavras de paz, mas ele terá, tá, sinais, prodígios, e falará blasfêmias contra o Senhor Jesus Cristo. Ele se levantará, porque ele nasce pequeno, institui um outro reino, oriundo exatamente aqui, da onde? De Roma, da religiosidade. Então é muito, muito sério isso nós entendermos. Eu espero que você esteja entendendo e procuro ser muito claro e procuro simplificar essa explicação, porque é exatamente esse contexto. E agora ele vê que todos esses reinos foram destruídos. E eu pergunto para você, esses reinos existem? Não. Mas a eles foi dado um período para que se prolongasse. Que período é esse? São os 7 anos da grande tribulação. Nesse período, toda a destruição do leão que devora a carne, da carnalidade, tudo está associado ao que nós vivemos, a carnalidade, a sexualidade, a sujeira que o homem vive e tudo mais. Que tudo isso será, obviamente, remontado já na grande tribulação, e que esse pequeno chifre, que, óbvio, nós já lemos aqui, tá, em Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, fala desgraças e agride ao Messias, a Jesus Cristo, com palavras insolentes. Porém, vem o reino. E aqui é chocante que ele descreve, né? Ele viu o reino, os animais foi tirado, estava olhando e vi como um filho do homem que se dirigiu ao ancião de dias. E ele veio nas nuvens, e ele estabeleceu um grande trono, aonde teria miríades e miríades de anjos o servindo. E esse reino não terá fim, será eterno o reino do Messias. Então é realmente incrível essa correlação, o poder da palavra e aquilo que nós estamos vivendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe e te dê graça, e que você guarde essa palavra no teu espírito e que você tenha sede de desenvolvê-la, de buscá-la, porque nós precisamos de entender aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse para os saduceus e para os fariseus. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Que
Que Deus te abençoe rique e poderosamente, que essa terça-feira seja de muitas bênçãos para você, de portas abertas, que o inimigo não prevaleça e que o sentimento do anticristo não tenha poder sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Ore comigo. Senhor Deus, obrigado por esse tempo curto, mas que nós queremos transmitir aquilo que são revelações tão profundas. Dá graça, abençoa, livra desse encanto satânico, livra desse fascínio demoníaco, tira toda ilusão, toca na nossa casa, na nossa família, guarda os nossos filhos, a nossa herança, meu Pai, e pelo teu poder supra o teu povo, para que eles possam verdadeiramente renascer e saber que em ti há um novo tempo e que nós sejamos vigiando e preparados para a tua volta. Cobre-nos com teu sangue e eu abençoo o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, Deus te abençoe e amanhã não vai ter live, mas depois de amanhã, quinta-feira, eu espero todos vocês, tá bom? Deus abençoe, graça e paz, um dia de vitórias.